Peridot é provavelmente a Jean mais conhecida de Steven Universo fora do quarteto protagonista, uma vez que a personagem recebeu um grande foco ao longo da segunda temporada do desenho, passando por um grande desenvolvimento, na qual será o foco deste vídeo. O meu nome é Duns e o vídeo de hoje é uma review da personagem Peridot. Só antes de começarmos, peço que deixem o seu like e que se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Dito isso, vamos lá. Quando eu fiz vídeos sobre outros personagens de Steven Universo, percebi que o desenvolvimento deles eram sutis e de longo prazo, com episódios que tinham bastante espaçamento entre si, que variavam da primeira à última temporada. Mas no caso da Peridot, quase tudo que diz respeito ao seu desenvolvimento se concentra na reta final da segunda temporada, onde ela praticamente protagoniza, em um arco de redenção muito bem escrito na minha opinião. Mas apesar desse trecho ser o mais interessante, acho que vale fazer alguns comentários sobre acontecimentos que ocorrem antes desse arco no celeiro, em que acontece a redenção dela, e de como esses eventos que acontecem antes enaltecem a sua redenção. No começo da primeira temporada do desenho, vemos as Crystal Gems lutarem contra diversos monstros para proteger a Terra, antes de ser estabelecido que esses monstros eram Gems que receberam o dano das diamantes. Mais tarde, encontramos Lápis Lazuli, a primeira Gem fora do quarteto protagonista que não havia sido transformado em monstro pelo dano das diamantes. Neste ponto da história, nos é revelado sobre como todos os monstros já foram Gems. O ponto de como isso afeta a redenção da Peridot é o seguinte: ela foi a Gem não corrompida que foi introduzida logo após a Lápis, e enquanto que por um lado Lápis foi apresentada como uma personagem antagonista, ela sempre teve uma moral bastante cisa e com características redentoras. Peridot, por outro lado, tem uma introdução bastante vilanesca, para dizer o mínimo. Os robozinhos são que nem bebês. Depois dessa introdução, a maior parte dos fãs assumiu que ela é uma vilã. Na verdade, muita gente já estava teorizando que ela seria a vilã principal do desenho. E apesar do grau de frieza apresentado por ela ser grande, serve para apresentar algumas características de uma Dia completamente devota e alienada ao Império das Diamantes, algo não visto até aquele momento. As 4 características dadas a Peridot até este momento são lentamente desconstruídas ao longo do arco do celeiro. Cada uma delas foi desconstruída através de um dos 4 protagonistas do desenho, na qual ela se aproxima um por um. A primeira característica que Peridot deixa de lado é o desconhecimento que ela possuía em relação ao seu próprio dever. Quero dizer, o dever dela era deixar uma Zeoarma destruir o planeta Terra. Porém, este era um planeta que ela simplesmente não conhecia, uma característica que já havia sido apresentada quando ela agia como uma espécie de vilã, uma vez que ela precisou de lápis para ter dados sobre a Terra, além de não saber que haviam humanos, como vimos no primeiro diálogo dela com Steven. Esses tais de Steven substituíram os humanos como espécie dominante na Terra? Não, tem muitos humanos. Tem o meu pai, Esse total desconhecimento da Peridot é rompido através do Steven, o primeiro personagem no qual ela se aproxima. Peridot entende sobre o funcionamento do planeta, sobre como o perfeito ecossistema sustenta as coisas, desde os seres vivos até coisas como o ciclo da chuva. Esse primeiro passo é vital para o arco de redenção da Peridot, já que foi por causa do conhecimento sobre o planeta que Steven possuía que Peridot começou a ver Steven como alguém útil e que poderia colaborar com ela para impedir a Drusa de matar ambos. Mas agora temos uma chance. E qual é? É você, Steven! Em seguida, Peridot decide colaborar com as Crystal Gems, quando adentramos de fato no arco do celeiro. Peridot é exposta da maneira as Crystal Gems de fazer as coisas. É através do diálogo dela que entendemos mais sobre a hierarquia Gem do planeta natal, sobre como cada Gem nasce com um propósito, e sobre como Peridot nunca ousou questionar isso, características que já haviam sido expostas, uma vez que ela não ousou desobedecer Zasp anteriormente, mesmo quando discordou das ordens. Esse pensamento dela vem à tona quando ela tenta se colocar acima de Pérola na missão de construir a Broca, uma vez que ela estava acima dela na hierarquia do planeta natal. Mas depois de vencer a personagem em uma luta de robôs, ela é colocada para pensar sobre como tudo aquilo é vazio, e decide respeitar Pérola como uma construtora. Mas eu venci! E as regras? Bem-vindo à Terra. A próxima personagem de que Peridot se aproximou foi a Ametista. Nesse episódio, vemos Peridot confrontar o princípio da insuficiência que o Império gera nas gems que não nasceram perfeitas, algo que o desenho viria a explorar eventualmente através da Joff Colors.
Mais uma lição que Peridot nos ensinou um pouco antes. Enfim, Peridot ridiculariza todas as Crystal Gems em diferentes níveis. Porém, é só quando a Ametista despreza ela que ela entende a sensação de se sentir diminuída, ao ponto de dizer que não é melhor do que as Crystal Gems. Essa empatia repentina que a Peridot desenvolveu surgiu apenas porque a Ametista era uma pessoa importante para ela. Uma vez que ela cresceu no Império Gem, ela nunca tinha tido amigos, então ser desprezada por esse jeito por Ametista foi algo que Peridot nunca esqueceu. Nesse momento, ela decidiu parar de diminuir as outras Crystal Gems. O Peridot. Valeu. Antes do episódio em que Garnet passa uma lição para Peridot, temos um momento em que todas as lições aprendidas anteriormente pela personagem são postas à tona, no dia em que ela enfim dialoga com a Diamante Amarelo. Mas antes disso, temos que dar um pouco de contexto. Um episódio antes, vemos ela e as Crystal Gems visitarem a Lua, e lá descobrimos que Peridot ainda era bastante fiel aos Impérios das Diamantes. Mas ao dialogar diretamente com a sua diamante, vemos que Peridot defende os seres vivos da Terra, assim como aprendeu com Steven. Peridot ousa dialogar com alguém que está acima dela, assim como aprendeu como Pérola. Peridot não aceita a sensação de ser rebaixada, assim como aprendeu com Ametista. E por fim, chama Diamante Amarelo de Claude. Na língua original, Peridot sempre chamava as Crystal Gems por esse nome quando eram inimigas. Porém, a dublagem fez ela usar diferentes ofensas, o que na minha opinião tornou menos impactante este momento, em que Peridot enfim rompe de vez com seus antigos ideais. Antes da conclusão do arco da Drusa, vemos Garnet ensinar a última ideia para Peridot deixar o seu antigo ser. Uma ideia um pouco mais abstrata do que os outros três tinham ensinado para ela, mas que desconstrói a última das 4 características que Peridot apresentava antes da sua redenção. Estou falando da falta de alegria da Peridot e de todos que seguiam um propósito pré-determinado por um Império das Diamantes. Antes desse arco, nunca vemos Peridot demonstrar satisfação genuína por nada, além daquela vez em que ela conseguiu fugir das Crystal Gems. Isso acontece porque ela nunca se buscou entender como indivíduo, fora do coletivo do Império, sempre demonstrando uma completa lógica em tudo o que faz, mas quando Garnet explica que fica fundida por sentimentos, Peridot enfim entende que ela pode ser feliz mas sem problemas, a ideia na qual ela já tinha flertado quando Steven ensinou para ela sobre música. No final do arco da Drusa, Peridot é vez tornada uma Crystal Gem por todas as razões certas, desde a vontade dela de romper com a tirania do Império das Diamantes, até por o desejo dela de viver na Terra com as pessoas na qual ela aprendeu a amar. Diferente de Lápis, por exemplo, sentimos que Peridot sempre será uma aliada confiável. Ela nunca demonstra sinal de ter se arrependido da escolha de ser uma Crystal Gem, ao mesmo tempo que demonstra querer se redimir do que fez no passado, tipo quando sua amizade com a Lápis vai avançando e ela tenta compensar o que já fez com ela. O arco de Peridot estava completo, então nas temporadas seguintes recebemos cada vez menos focos para ela, o que é uma pena, pois Peridot, na minha opinião, é uma personagem incrível. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.